O Washington. Metade. É assim mesmo. Washington. É assim mesmo que eu pronuncio seu nome, né? Washington, Amâncio, o que quiser. Tá. Mas você prefere como? Não, pode ser Washington, Amâncio, o que for melhor para você. Então tá bom. O pessoal me chama muito aqui, é Washington, é Amâncio. Perfeito. Aí eu chamou, fez assim, ó, tô olhando. Eu Presente. Muito bom. Eu sempre começo, Washington, te apresentando, né? Mais ou menos umas 7h05, 7h06 nós vamos começar. Eu te apresento e já passo a bola para você. Você pode discorrer sobre o assunto e aí fica a seu critério. Ou as pessoas fazem pergunta durante ou no final, você define, tá? Você pode falar, olha, podem ir perguntando à medida que forem surgindo as dúvidas, ou prefiro que seja no final. E assim, a gente termina com 40, com 50 minutos, você pode abrir para perguntas, finaliza, encerra, com 1 hora já acabou tudinho. Tá certo. Tá? Perfeito. Tá ótimo. Tá, fica à vontade, viu? Nós vamos esperar o pessoal ir entrando. Então, ok. Só vou ajeitando aqui. Aqui é o consultório onde eu trabalho. Muito bonito. Aqui é uma clínica de psicanálise, né? Uhum. E temos também atendente psiquiátrico. A Camila que estava aqui, ela é psicanalista também, grafóloga. Uhum. Tem um time que trabalha aqui com a gente. Então, vai ser um prazer. Já falei com o Thiago Kaufmann, que é um outro psicanalista, para ele ficar à disposição para você convidá-lo. Nossa, maravilha, que gostoso ter a sua equipe aqui, eu sou muito grata. É assim, beneficente, né? São apoios e suportes beneficentes, por exemplo, a Mara já fez a apresentação dela, falou de gratidão, falou de oração quântica, né, Mara? E assim, cada um põe um tijolinho para nós expandirmos a consciência. Você já conhece a Rilmene? A Meg comentou mais ou menos com você? Ela chegou a comentar, sim, um pouco, mas foi bem pouco mesmo. Sim, é um projeto assim que visa fisicamente construir um bairro para 30 mil pessoas. Isso, aqui na região de Franca. Só que é um Human City, é uma cidade humana. Para que possa ter a filosofia do humano, resgatar essa filosofia, né? Por isso nós estamos lidando com a expansão da consciência e todos os outros assuntos. E também vai entrar agora o professor Elias. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu quero te apresentar o Washington Amâncio, o nosso psicanalista de hoje, convidado da Meg. Muito prazer, Trote. Uma satisfação, hein? Seja bem-vindo. Washington, o professor Elias é o fundador, o idealizador desse projeto da Rilmene, sabe? E a Rilmene tem a Rilmene City, que vai ser o bairro no futuro, e a Rilmene Association, que é os associados se unirem para... E antes da cidade nascer, a gente já conduzindo os nossos projetos de forma social, né, para melhorar a vida das pessoas. Que bacana, poxa vida. Muito prazer, gostoso estar aqui participando junto com vocês. Uma alegria para a gente, e isso é muito importante para todos nós aqui. Né? Com certeza, espero ser útil como ferramenta hoje. Você reside onde? Aqui em São Paulo, estou na Zona Norte, próximo à Freguesia do Ó. Ótimo. Tem aquela música, o funk da periferia, sou da Freguesia do Ó. Aí eu costumo dizer assim, que eu sou da Freguesia do Ó Fundos, porque se eu falar Brasilândia, todo mundo começa a guardar a carteira, né? Tá bom. Então você está em São Paulo. São Paulo. Nossa, eu imaginei que você estivesse em Franca. Nossa, que bobeira minha. A Meg nem comentou. Sensacional. Respirando a capital aí do nosso estado. Sendo que já temos a participação aqui da Anitta, da Mara também, não é? Isso. Sejam bem-vindas. Tá bom. Eu acho que nós damos sempre a tolerância ali de 5 minutos. Isso. Para que
começar aí? Daqui a pouquinho a gente começa. Professor, Hum. eu analisei, né? Logicamente, fui olhar o perfil no Instagram do Washington Amâncio. Incrível, é um profissional assim do alto gabarito. O Washington, nós convidamos você, quando vier a Franca, por favor, venha conhecer pessoalmente o professor, venha conhecer o nosso projeto, porque na área da expansão da consciência nós teremos muitos trabalhos, né? Porque o futuro é esse, você realmente tratar por dentro para você ser melhor para as outras pessoas, para você mesmo e para o seu redor, né? Então, assim, tenho certeza que quando for oportuno você se aproximar e cooperar e, assim, como os peixes, né? Multiplicar todo esse seu conhecimento por aqui. Poxa, muito obrigado. Uma coisa importante para a gente falar também, a Mara já está ali, aqui agora Gabi, seja bem-vindo também, Gabi. Obrigado. Mas nós vamos... A Estela alguém conhece? Professor, a Estela Risseto... Alguém conhece? Não? Então, eu removi ela, não conheço. Faz pouco tempo nós fomos invadidos, Washington, e aí deu muito problema. Então, pessoas que a gente não conhece ou que não foi avisado, eu vou excluir da chamada e vou bloquear, tá? Ok. Também não é muito conhecido. Eu comuniquei o pessoal da clínica aqui, às vezes, se entra algum nomezinho que eu conheço, eu já falo daqui. Eu vou interromper e vou perguntar antes de bloquear, tá? Uma coisa importante aqui é que o Washington é importante saber que nós gravamos e depois todo o pessoal nosso toma conhecimento. Isso mesmo, eu estou gravando nesse momento. Poucos aqui estão participando porque eles já sabem, muitos inclusive trabalham na área comercial e agora é véspera de Dia das Mães aí, o pessoal tem pouca disponibilidade de tempo, né? Mas nós gostaríamos muito de, quando houvesse uma reunião aberta, se o Dr. Otti pudesse participar, seria uma honra para a gente, uma satisfação muito grande para conhecer esse projeto, que é uma renovação do próprio conceito de cidade. É uma cidade mais do que planejada, mais do que digital e mais do que inteligente. Detalhes sobre isso aí. Eu acho que a gente já pode iniciar, já deu 5 minutos de tolerância. Tá? Sim, todos estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Pessoal, é com grande prazer que eu recebo todos vocês essa noite aqui. Nós temos o Washington Amâncio, ele é psicanalista, ele é convidado da Meg, tá? Nossa associada, hoje ela já é associada. Então, o Washington, ele é grafólogo e analista corporal, com uma ampla experiência no tratamento de traumas emocionais e desenvolvimento pessoal. Ele está à frente da clínica Washington Amâncio. Ele oferece atendimentos presenciais e online, promovendo um ambiente acolhedor e para o autoconhecimento e a cura emocional. Também tem uma abordagem interativa, combina suas técnicas de psicanálise com terapias complementares, buscando compreender o ser humano em sua totalidade. O seu trabalho é reconhecido por auxiliar indivíduos a explorarem as suas questões internas e alcançarem transformações significativas em suas vidas. Então, vocês já perceberam, queridos associados, que nós estamos à frente do Washington, um psicanalista altamente gabaritado, muito querido, muito respeitado e vai hoje doar o seu tempo para nós. Por favor, bloqueiem seus microfones, vamos receber de braços abertos o Washington. Fique à vontade, por favor, Washington. Ok. Então, eu quero dizer muito obrigado por este convite. Estou me pedindo aqui no grupo, cadê o link que eu não mandei, né? Poxa, como eu não mandei?
Vai entrar o Tiago Kaufmann aqui no grupo, gente, que ele é o outro psicanalista, que, aliás, eu fiz o convite para ele. É o Tiago, né? É o Tiago. Vou aceitar. Ah, vou estar então. Okay. Seja bem-vindo, Tiago. Sim. Obrigado. Tiago. Tiago é um queridíssimo amigo, trabalha aqui conosco na clínica, ele também é grafólogo, ele é psicanalista, fez pós em neurociência, em ergograma, ele tem assim, um vasto conhecimento, ele é professor, está fazendo um outro curso agora de didata, ele é ótimo em tecnologia, então... O Tiago, eu fiz convite para ele e falei, Tiago, você é o próximo da lista. Com tá? certeza. Nossa agenda está livre. Convite aceito por Sim. ele. Depois, Obrigado. Totalmente aceito. Nossa agenda está livre. A gente conversa depois, Tiago. Tá bom, pode deixar. Obrigado, viu? Bom, eu sou o Washington Mâncio, eu também sou psicanalista, eu sou capelão hospitalar, eu sou músico de hospital, então geralmente eu levo acolhimento a ambientes hospitalares, porque isso é uma forma da gente poder doar do conhecimento ou da arte ou do carinho, do afeto, da atenção. E dentro da psicanálise eu encontro muitas formas ou ferramentas para poder fortalecer aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo de bom que nós temos dentro de nós, para enfraquecer aquilo que, dentro de certas ansiosidades, temos de ruim também dentro de nós. Então, eu tento sempre, no meu trabalho, trazer a pessoa à consciência de quem ela é. E é uma pergunta bem interessante, quem somos, né? Washington, Oi? a Irene é do seu grupo? A Irene Salles? Irene Salles. Eu vou aceitar então, o professor está dando um ok. Obrigada, desculpa interromper. Pode interromper 1 milhão de vezes, não tem problema algum. Então, a pergunta mais difícil a ser respondida é: quem somos nós? Se eu perguntar a cada um aqui, quem é você? O que você poderia me responder? Eu não quero saber o seu nome, eu não quero saber a sua profissão, eu não quero saber a sua religião, eu não quero saber o que você come, eu quero saber quem é você. E agora? Né? Fica difícil você responder algo assim tão objetivo. E a gente fica muito limitado, porque desde criança, desde o nascimento, a criança só se reconhece através dos olhos da mãe. E quando a criança ela olha para a mãe, ela se vê. É por isso que todos os movimentos de uma criança ao nascer, ela nem compreende como a mãe é um outro ser. Ela e a mãe são uma pessoa só. É apenas um organismo. É uma simbiose total, uma dependência real. Isso quando criança. Não podemos viver assim, porque depois vamos conhecer a nossa individualidade e também a nossa identidade. E é importante, como José Ortega y Gasset disse certa vez, um filósofo espanhol, ele disse: quem sou eu? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo a mim, se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. E eu preciso encontrar um propósito para a vida, senão ela não tem sentido algum. Então, esse eu é um eu em busca de um sentido. Porque um eu, num vazio total, ele fica perdido. Aliás, o vazio que os seres humanos, as pessoas, nós, sentimos aqui dentro, geralmente são desejos não realizados. E a gente fica em torno desse desejo não realizado, em busca constante. E o que é esse vazio? Esse vazio é, então, esse desejo não realizado. E aquela angústia que se instala é a certeza de que
nós não vamos conseguir preencher esse vazio do desejo realizado. A gente fica perdido ali. Quantas vezes nós miramos em algumas questões que a gente quer porque quer e aquilo não nos preenche. Aliás, há quem diga, e alguém disse com muita propriedade, que nós temos um terreno vazio aqui dentro de nós, só que a gente precisa aprender a lidar com esse vazio. Porque se eu não permitir essa falta dentro de mim, se eu não tiver essa consciência e permitir que haja uma falta, que haja um vazio, a gente se perde em tentar preencher com qualquer coisa. A gente entra numa urgência de preencher. E a gente fica lá buscando, buscando, buscando. E, na verdade, essa busca, ela não se torna uma busca positiva. Eu vejo muitas pessoas tentando preencher com coisas rápidas, preenchendo com dopamina, e o nosso vício hoje é em dopamina. Quando eu lembro de um momento onde foi feito um experimento com roedores, colocaram dentro de uma jaula grande, colocaram a rodinha, colocaram alimento, a água, colocaram para o ratinho uma ratinha, então ele brincava com ela, ele copulava com ela, ele comia, ele bebia, ele andava naquela rodinha e ele estava feliz. Ok. Aí chegou um momento que ele, por si só, feliz ali, já estava para procriar até tanta felicidade. Eles colocaram um eletrodo no ratinho e todas as vezes que ele apertava um pedalzinho, dava um estímulo dopamínico. E esse ratinho, então, ele chegava ali naquele pedalzinho e clicava. Aí ele sentia um prazer. Dopamina, instantânea, na hora. Não tinha que perder tempo fazendo exercício na rodinha. Não tinha que perder tempo comendo, bebendo, tendo que brincar, convencer a ratinha. Não, ele só clicava. E daqui a pouco ele começou a fazer aquilo de uma forma muito mais intensa e o cérebro, tanto do rato como do ser humano, ele se protege do excesso de prazer, do excesso da dopamina. E então o ratinho, ao invés de apertar uma vez o botãozinho, ele tinha que apertar umas 5, 6 vezes para dar o mesmo tanto de prazer, de estímulo. Daqui a pouco ele tinha que apertar 20 vezes para ter o mesmo estímulo. E ele estava querendo aquilo, o cérebro dele se protegendo daquele excesso de prazer. Pensa, todo excesso revela uma falta. E a gente precisa lidar com as nossas faltas, sabendo e conhecendo que nós precisamos ter um objetivo não alcançado para continuar uma marcha. Porque enquanto eu marcho, muitas coisas ao meu redor acontecem. Eu vou conhecendo, eu vou aprendendo, eu vou colhendo, eu vou plantando, eu vou informando, mas eu estou em busca. E eu sei que aquele ratinho ele morreu de estresse. Ele nunca alcançou o poder dopamínico, mesmo que ele estivesse com o melhor instrumento de estímulo ali. Porque dentro de nós já tem algumas limitações que realmente se protege contra todo excesso. Todo excesso revela uma falta. A pergunta é, qual é essa falta? Né? Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, um ateu, filósofo russo. Eu lembro que num dos livros dele, ele disse assim, dentro de uma ironia, mas essa ironia, eu amei essa ironia dele. Ele disse que o homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Ele quis dizer, nada preenche. E a gente pensa, Deus preenche. Né? Olha que interessante. Cada um de nós temos um pensamento a respeito de Deus, quem é o seu Deus. Quando você crê num Deus, o seu Deus, quando você crê em Deus, você sabe que Ele pode preencher as lacunas das nossas vidas. Mas, filosoficamente, a gente tem muita fome. Na filosofia, a gente vai encontrar que o homem, ele não só tem fome, o homem ele é a própria fome.
ele é uma necessidade ambulante. Nós somos assim, vivemos em busca de alguma coisa. E tem um livro que ele é de Charles Silverstein, acho que esse é o sobrenome. É um livro, disseram que é para criança. É um livro que ele diz a parte que falta em mim. E nós somos seres gregários. Nós, quando vivemos nas nossas individualidades, fechados, nós ficamos durante até um certo tempo ali, mas depois não tem jeito. Eu preciso do pão que o padeiro faz. Eu preciso do tomate que foi importado, foi plantado, não sei, que alguém trouxe perto de mim. Então, nós somos seres gregários, precisamos uns dos outros. Eu acho muito importante quando se fala de um projeto de todo tamanho, da construção de uma cidade consciente de pessoas humanas, que tem consigo o objetivo não apenas de trazer algo como uma inteligência artificial, porque junto com ela vem um coração artificial também. Vem algo muito frio, não se toca. Em um dos ambientes de hospitais que eu trabalhei, havia uma criança que ela estava com um diagnóstico de câncer, ela estava fazendo a quimioterapia, e então tem que se colocar uma bolsinha de água morna no braço, porque é muito gelado quando acessa ali para ela tomar a quimio. E a enfermeira disse para uma moça que estava ali desavisada na sala, ela segura essa bolsinha aqui, coloca no braço da criança, só segura ali na mão da criança. E a mulher, ela entendeu, segura na mão da criança e não colocou a bolsinha. Então, ela ficou ali segurando. Quando a enfermeira chegou, falou assim, ué, cadê a bolsa? Ela, que bolsa? É de água quente, é de água morna, para ele não sentir dor. Mas ele não está sentindo dor. Aí a criança disse, mão de gente é melhor do que a bolsinha, sabe? E no livro do Charles Silverstein, ele disse, busco a parte que falta em mim. Então ele sai cantando, busco a parte que falta em mim, busco a parte que falta em mim, vou pelos mares sem fim, buscando a parte que falta em mim. No livro, ele é um desenho parecido com o Pac-Man. Ele diz que essa parte aqui é a parte faltante. Então, ele sai em busca dessa pizzazinha pequenininha, né? Ele sai em busca e ele vai cantando. Busco a parte que falta em mim, vou pelos mares sem fim, asso o pudim, faço quindim, busco a parte que falta em mim. Aí, enquanto ele busca, ele, de vez em quando, encontrava o besouro, ele ultrapassava a minhoca, de vez em quando o besouro ele ultrapassava. Ele gostava de uma parte muito boa enquanto ele ia nessa busca. Quando uma borboleta lhe pousava a cabeça, ele parava. Era um momento mágico da vida dele. Mas logo em seguida ele saía buscando, busco a parte que falta em mim. Pelos mares, pelos vales, por montanhas, matagais, assim ele foi. Até que um dia, alto lá, ele encontrou, olha aqui, esse tamanho aqui, uma pizzazinha. Ele encontrou a parte e ele disse, encontrei a parte que falta em mim, encontrei a parte que falta em mim. Asso um pudim, faço quindim, encontrei a parte que falta em mim. Aí, essa parte pequenininha aqui disse para ele, alto lá, antes que você asse o pudim, faça o quindim, eu não sou parte de ninguém, eu sou parte de mim mesma. E ainda que eu fosse parte de alguém, eu não seria sua. Nossa, aquele bichinho tão pequeno sabia o que ela era e o que queria para si. Às vezes, na menção de respondermos rapidamente quem somos, eu mesmo e o outro eu. Nós nem sabemos quem somos. O primeiro eu é aquele que desavisadamente as pessoas nos chamam e a gente atende. Mas isso para mim está fácil. E às vezes você não sabe fazer aquilo, mas você só deu uma resposta porque você é a pessoa presente. Esse é o seu eu ali, que resgata, que está na urgência, na emergência, está no suporte.
mas não é exatamente você. E às vezes essas pessoas que ficam atendendo uma demanda que não é sua, elas sofrem de uma dor porque elas ficam carregando pesos que não são para as suas estruturas. Elas não deveriam estar ali, elas deveriam estar numa outra posição, mas ela não parou para dizer, para pensar quem sou eu. Essa pequenininha sabia quem ela era e que ela não era a parte dele, ou parte de outro alguém. Então ele disse, ó, desculpe, e continuou rolando, buscando a parte que faltava nele. Cantando, assim ele foi. Até que uma hora ele encontrou uma parte quadrada, uma outra parte que era confusa demais, uma outra parte que era pequena demais, e um outro dia ele encontrou uma parte muito parecida com essa e me disse, oi, e a parte disse, oi. Então ele disse, você é parte de alguém? Ela, não que eu saiba. Ah, mas talvez você nem queira ser minha. Ele, ué, eu posso ser parte minha, posso querer ser de alguém e posso querer ser sua. Então ele disse, mas talvez não dê encaixe. E ela disse, talvez dê. E ele, então, ele foi e encaixou. Ele viu que encaixou, ele gritou, encaixou perfeitamente. Ele ficou tão feliz e ele saiu rolando feliz. Antes ele cantava, ó, busca a parte que falta em mim, mas agora ele estava preenchido demais e ele não podia mais cantar. Ele estava preenchido demais e saiu rolando numa velocidade que ele não parava mais para conversar com a dona Minhoca, para ultrapassar o besouro, para parar e ter aquele momento mágico da borboleta sobre a sua cabeça. Ele não tinha mais, ele estava preenchido demais. Então ele foi desacelerando e ele disse, é assim? Então ele deixou aquela parte ao chão e saiu se afastando, envergonhado, dizendo, eu busco a parte que falta em mim. Eu busco a parte que falta em mim. Eu vou pelos mares sem fim buscando a parte que falta em mim. Sabe? Às vezes, a gente tem que ouvir o que Lacan disse. Lacan disse uma coisa muito interessante. Nós buscamos a fantasia, não queremos a realidade. O nosso desejo é pela fantasia, porque quando chegamos diante da realidade, a realidade é realidade demais. E nós queremos a fantasia. E nós, quando chegamos ao objetivo final, a gente olha, e agora? O que tem? Graças a Deus que, entre nós seres humanos, quando nós conseguimos comprar uma casa, pintar, fazer, construir, colocar os detalhes, sempre quando você termina, tem mil e outras coisas para se fazer ali nela. Ela nunca deixa dar um finish. Ela é a prova viva disso, né? Sempre há uma coisa para a gente fazer. Você compra um carro novo, agora comprei um carro novo, o motor é 4 por não sei quantas, ele é elétrico, ele é água, ele é hidrogênio, ele voa. No ano seguinte, sai um carro diferente do seu, e você sente falta daquilo que você nem tem. O coração do homem, ele é um vazio profundo. Nada preenche. Nada preenche. Mas não podemos preencher com qualquer coisa. Outra vez a história também de um menino, cuja vizinha, ela dizia assim para ele, olha, eu gosto muito de você. Você é um menino muito bonzinho. Você não anda de carrinho de rolemã fazendo barulho na rua, não fica jogando bola, batendo nos portões e não fica empinando pipa e buscando linha na casa dos outros nas antenas. Ela dizia isso para o menino justamente para ele não fazer nada disso. Ele era um bonzinho. E ele só aceitou ser bonzinho porque ele tinha uma falta. A mãe trabalhava demais, o pai também trabalhava demais e ele era um menino muito carente de atenção. E ele se colocou naquele lugar do bonzinho. Ele não jogava bola, ele não andava com amigos na rua. Ele ficava trancado dentro de casa, só esperando a vizinha olhar para ele e ele saber que ela o achava bonzinho. Ele se preenchia disso. Sabe, é muito vazio quando a gente está num lugar onde o outro, ele denomina
quem somos. E esse outro, denominando quem somos, não é o exato eu. A vida nos dá mil espelhos. Por exemplo, estou olhando aqui o Dr. Elias, ele está ali. Eu estou vendo a lateral do rosto dele, não estou vendo ele na totalidade. Daqui eu o vejo. E daqui, se eu fosse dizer alguma coisa a respeito, eu ia dizer assim, poxa, ele tem um rosto de uma simpatia. Ele tem um rosto de uma pessoa que tem compromisso. Ele tem uma métrica no rosto que ele é um ser cogni, é uma pessoa que tem uma criatividade, mas uma exigência, porque ele, enquanto nós estamos trabalhando com o pensamento aqui, os projetos dele são maiores e eles são fora da caixinha. Eu sou analista corporal, por isso que eu estou dizendo isso. Qualquer coisa pode dizer que eu estou errado, eu não tenho problema com isso. E o Cogni, ele tem um problema. Qual? Pensamento constante. Ele conversa com ele mesmo, o pensamento vai, vem, volta, ele vai formulando uma criatividade assim enorme. É lógico, criativo, é racional, está ali. Né? E quando nós temos uma pessoa assim, né, e quem não tem essa técnica de enxergar a pessoa pelo traço dos caracteres que William Reich trouxe, postulando ali que a nossa mediunização, ela que vai trazendo, moldando todo o nosso ser, ali, o nosso corpo, e vai trazendo os nossos recursos e as nossas dores, né? Mas é fácil de você olhar quando ele tem esse queixo, esse desenho, esse nariz, que eu tenho um traço de caráter rígido. Esse traço de caráter rígido ele é muito gostoso. Ele é aquele que ele consegue olhar X e Y, ele compara, ele diz, se me falaram que não, eu faço. Se disseram que é difícil, eu vou mostrar que é possível. Difícil tudo é. Ele não desiste fácil. Você não convence a desistência. Mas se você tiver uma argumentação boa, ele vai parar para pensar. Porque ele não é obstinado. Ele é uma pessoa razoável, mas ele tem determinação. E isso é interessante. Sabe? Agora, quando esse espelho olha para ele, eu estou olhando um lado. Mas quem convive com ele vai ter outras questões que vão abordar, dizer. Então, a vida nos oferece 1000 espelhos. Cada espelho diz que nós somos uma coisa para aquela pessoa. Mas quem somos nós? Tudo aquilo que eles nos dizem ser? Óbvio que não. Existe um eu das urgências, que eu nem sei o que sou, nem sei o que estou fazendo aqui, gente, me pegaram como palestrante, eu não sou, mas me colocaram. Esse é o eu do dia a dia. Existe o eu mesmo, que é o eu inconsciente. Porque do 0 aos 7 anos, forma a nossa consciência. Tudo o que acontece do 0 aos 7 anos nos dá quem somos. Eu digo que a vida só se vive uma vez, do 0 aos 7 anos. Depois disso é só reprodução, é só repetição de muitas questões que nós vivenciamos. Então, nossa infância ela precisa ser muito bem observada nas fases uterina, oral, anal e fálica. Tem muitas questões. Um dos exemplos, olha, se eu fosse olhar aqui, deixa eu ver aqui, que eu entendo bem. Ok. Eu vou falar aqui de um traço de caráter, o nome não é o do sadomasoquista, é do masoquista. O masoquista ele tem um dom maravilhoso. Todo traço masoquista ele começa lá na fase anal da criança, quando a criança faz cocô. E ela se percebe fazendo cocô. Veja bem, quando a criança ela começa a perceber, mamãe, olha o que eu fiz. Se ela é celebrada ali, ai, parabéns, você fez no lugar certo, vamos colocar ali no piniquinho, vamos jogar na privada, vamos apertar de estéreo, vamos dar tchau pro cocô, a gente faz aquela coisa gostosa, positiva. A criança diz, nossa, o que eu faço é bom. Na vida adulta, essa criança vai dizer assim, o que eu faço é bom. Agora, quando a criança ela passa pela fase anal e ela é humilhada, ai, nossa, ai, que fedor,
Ai, que caca, ridículo. Ai, você não aprende a fazer, sujou tudo. Ai, que... E a criança, a intensidade disso pode levar a criança a entender que ela só faz merda. Então, sabe, você reconhece o masoquista de longe. Primeiro, ele, quando você chega na casa dele, ele fala assim, a casa está arrumada, organizada, porque o masoquista ele é organizado, ele tem medo de fazer merda. Mas, então, você chega na casa dele, ele fala, a casa arrumada, bonitinha, mas ele fala assim, olha, desculpa, a casa não está do jeito melhor. Costumam dizer isso, dizendo, olha, ainda não é suficiente, eu só faço caca. Ela faz uma comida maravilhosa, olha, não está muito boa como a da outra, porque ela só entende que ela só faz merda na vida. Olha que interessante. Que pensamento que ela tem a respeito de si, essa pessoa? Porque ela se enxerga baseada no outro eu. Aquele eu onde a outra pessoa diz, você é bonzinho, você só faz merda. Você é o melhor, você é o melhor. Você é mais ou menos. Sabe? Então, quando a gente cai na esparrela do que o outro diz a nosso respeito, a gente fica lá enfeitiçado ou se alimentando daquela carência, tentando se preencher com qualquer coisa. A pergunta ainda quem é você? Você é você e suas circunstâncias. Se você não salvar as suas circunstâncias, você não salva a si. Então, você precisa encontrar um propósito na sua vida para dizer, peraí, o violino largado ao chão, ele não tem um propósito. Ele tem que estar lá nas mãos de quem toca, e toca com maestria. Nós precisamos estar à disposição, tal qual o violino, nas mãos de quem toca com maestria. Nas mãos de pessoas associadas, pessoas que querem tocar o outro humano com maestria. Gente, eu não falo nunca sobre política, mas esses dias eu ouvi que conseguiram dar um rombo de não sei quantos bilhões nos aposentados. Então, pessoas conseguem com destreza fazer o mal, porque eu não consigo, juntando-me com outras pessoas associadas, fazer o bem. Quem disse que não? Sabe? Então, eu preciso rever quem sou eu. Às vezes, os nossos traumas, eles são ali, dentro de um conceito. Eu sofri e agora eu sou fria. Eu sou frio. Não. As nossas musculaturas emocionais, elas se fortalecem diante do caos. Eu posso usar aqui outros teóricos, mas eu vou usar um trecho da teologia. Vai demorar. No primeiro verso de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma, vazia, trevas e abismo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a vida do amigo que você observa, desde que te vem à mente agora, eu não sei como está a questão do seu projeto, se ele está sem forma ainda, se ele está vazio, se há um nada, eu não sei. Eu sei que Deus, ele viu isso. Mas, como eu sempre digo, o mundo que eu vejo é o mundo que eu crio. Se na infância eu olho para o meu mundo, dos 0 a 7 anos, e é um caos, quando eu saio na vida adulta, eu digo, eu vou construir meu próprio mundo. Só que quando eu vou construir meu próprio mundo, eu vou buscar de referência o mundo caos. Aí eu copio pai, copio mãe, ou a menina, que ela é apaixonada pelo pai, ela quer se casar com aquele pai, ela vai projetar esse pai num namorado que tem, às vezes, as mesmas manias, os mesmos vícios, as mesmas coisas, as mesmas virtudes. Ela vai buscar isso. Né? Então, o mundo que eu vejo é o mundo que eu crio. Só que, quando a gente olha para a parte ruim, a gente recria a parte ruim, a gente vive um ciclo
confirmando que aquilo é a nossa vida. Vivemos essa ciclotimia, né, de ali, copiar. Só que quando Deus construiu o universo, ele disse: a Terra era sem forma, vazia, trevas e abismo, mas eu não vou reproduzir isto. Olha o que ele disse: haja luz. Ué, mas peraí, não, tinha trevas. Mas por que ele disse haja luz? Porque ele não olhou para as trevas simplesmente e aceitou aquilo. Ele olhou para o caráter dele. O caráter de Deus é luz. Então ele disse: haja luz. Deus é vida, então ele criou vida. Deus é amor, então ele colocou pessoas que se amam. Você entende? E o que eu tenho de lição com isso? Deus, ele, em vez de olhar para o caos, ele olha para o seu caráter. Ele cria para o seu caráter e reforça o seu caráter. Você pode encontrar o caos no mundo. Não precisa recriar. Alguém disse que você é X. Você pode olhar para dentro de si e dizer: será que eu sou isso mesmo? As pessoas vão com tanta sede dizendo: você é X, né? Você é Y, né? Você é lá. Aí você pode aceitar isso para fazer parte do grupo, ou pode dizer: será? Quem sou eu? Quem sou eu em minhas circunstâncias? Eu, das urgências, pode até existir o eu desse outro que me chama como se eu fosse isso que ele me chama, pode ter ali uma passagem, mas a minha identidade, eu tenho pessoas que são chamadas carinhosamente pelos apelidos. Meu nome é Washington Amâncio. As pessoas me chamam de Washington, me chamam de Amâncio. Né? Então, tem gente que me chama de negão. Aí eu tem gente, legal, chega ali. Eu vou lá, sabe? Porque eu sei qual é a minha identidade. Quando eu fui para os Estados Unidos, a pessoa disse: passaporte. Pronto. Eu poderia dizer: olha, eu sou fulano, ciclano, ele não queria nada. Ele queria aquilo que atestasse quem eu era naquele papel. Você tem que saber quem você é no seu papel aqui na Terra. E isso é importante. Eu espero que com essa breve reflexão você consiga aí linkar com vários momentos da sua vida, e eu deixo aberto para vocês fazerem, se houver perguntas, e se eu puder eu respondo. Sou humilde e franco para dizer: se eu não souber, eu deixo para uma próxima vez eu responder, porque nós não sabemos tudo, nós perguntamos tudo. Isso é muito mais. Washington, eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu só quero agradecer por você ter aceito o convite e estar trazendo esse conteúdo tão maravilhoso. E eu fico orgulhosa de ver o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, né? Deixou de ser aquele menino que frequentava a minha casa. Que comeu o arroz da sua mãe. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria. É lindo ver a maneira com que você fala, Washington, com amor, com um olhar nos olhos. Apesar da gente estar na câmera, eu sinto você olhando nos olhos, esse olhar quente, esse olhar atento. E eu vou no mesmo raciocínio da Meg agradecer, mas eu tenho uma pergunta. Por favor. Quais as práticas diárias você recomenda para nós mantermos atentos ao nosso verdadeiro eu e não perdermos as projeções que fazemos ou recebemos? Essa é uma pergunta daquelas que a gente fica até assim querendo repetir tudo de novo para não perder nada ali, né? Mas de verdade, a vida é muito simples. Ela é muito simples. E se a gente olhar o que é aceito, é mais simples ainda. A gente acha que dentro de uma prática a gente vai entrar num campo de meditação, de não sei o que, a gente entra nos nossos rituais. Só que a gente falha nos nossos rituais, nós somos seres humanos, o tempo todo falhamos. Temos que ser francos. Vou olhar de novo ali, pertinho, perto do mesmo capítulo de Gênesis.
Caim e Abel. Os dois camaradas, o Caim, ele devia ser um agrônomo, pai da agronomia, porque ele trouxe no altar de Deus como oferta, flores e frutos. Ele trouxe frutos de coisa, ele colocou sobre. Olha que artista, que design interior que ele tinha ali. Ele colocou sobre uma mesa de pedra. Ele ofereceu isso, flores e frutos. Que decoração, arte da sua cultura, do seu entendimento, da sua relação, da sua agronomia, sabe, do plantio mesmo. Ele estava ali, ele ofereceu a coisa mais complexa. O Abel, no entanto, ele ofereceu algo assim: eu não tenho nada para oferecer de bom. Eu ofereço a vida desse animal. É muito mais interessante. Eu não tenho participação nenhuma naquilo. Aquilo aconteceu naturalmente. Esse animal, ele nasceu dos outros dois animais que se popularam ali, e eu te trago aqui, te ofereço, pronto. E a gente fica olhando. Peraí, ele oferece um sacrifício que é um animal, um cordeiro. O outro oferece um show maravilhoso. Deus aceita aquilo que o homem nem tem a capacidade de fazer. E ele ficou bem com Deus. E Deus disse para o outro: olha, o seu sacrifício ele não vai ser aceito. E ele falou assim: não. O Natal não é por conta disso. Ele falou: é justamente por conta disso. Tem um coração bom. Tem dois princípios de coração, de um que a neurociência encontrou esses dias. Tal como pensa o homem no seu coração, assim ele é. Qual a motivação de você fazer o melhor? Como Caim? Qual a motivação de você fazer o melhor? Vou fazer o melhor para você. Se a glória for para você, você está errado. Freud sempre trabalha. Não mexa com as expectativas. Elas são o melhor instrumento para te frustrar. Você chega com uma expectativa, sai com uma frustração. Sempre assim. Tal como o coração do homem pensa, assim ele é. E é engraçado falar que o coração pensa, né? Porque o cérebro é aqui. A neurociência descobriu há 4 anos atrás que o coração tem mais sinapse e atividade elétrica do que no próprio cérebro. O coração pensa. Olha só, já estava escrito isso. Que importante essa descoberta. Outra coisa a respeito do nosso coração é que o nosso coração é muito enganoso. A gente faz votos, promessas e tudo mais, e ele está em busca da dopamina. Ele vai em busca das suas carências. Eu acho que hoje você viver consciente de que tem dias que você é um herói, vai se levantar, parece que tomou 20 cápsulas de vingança e está lá, na vida, fazendo e acontecendo. Mas tem dias que você está como um soldado que apanhou a semana inteira e está na solitária. Eu só agradeço a Deus, porque se eu estou em condição de reclamar, eu estarei usando essa energia negativamente e eu posso revertê-la para agradecer ou para pedir ajuda, ou para ir comer na casa da Mazé, da Meg, né? Maria José gostava de chamar de Mazé. Eu, na casa dela, comer, tem sempre um prato me esperando lá, não importa o que tenha, sempre dividido. Na vida da gente, a gente tem tudo à nossa disposição. Os nossos braços ao alcance. Esses dias me falaram: Washington, cego, surdo, mudo, sonha se ele não tem referência? Ele sonha. Ele tem um tato. Ele sonha diferente da gente, mas ele sonha. Sonha com aquilo, com todo o ser que ele tem, com toda a percepção da vida. Então, todos nós temos um exercício de viver, condição de levantarmos, simplesmente buscando um propósito. O meu dia não pode ser um dia perdido. Não pode. Eu não saio obstinado em qualquer coisa. Eu sempre penso: qual é o propósito da minha vida hoje? Hoje vocês me deram. Hoje foi um chantilly, foi aquela cereja gostosa no final. Né, de, poxa vida,
Eu acho que foi. Mas essa é a minha visão aqui. É a minha visão de um eu olhando para vocês. Tá bom? Teria uma pergunta também, doutor Washington. Propósito e missão são uma coisa só, ou propósito é uma coisa e missão é outra? Elas são duas coisas distintas, no entanto, elas se entrelaçam. Que gostoso. Exemplo. Qual o propósito da vida? Se eu entrei na história da humanidade, quando ela já existia lá no irreferível início e continua para onde eu não vou alcançar. Eu entrei quando já havia uma história. Essa história tem um propósito. Eu gosto do termo, em inglês, quando se fala história, é history, né? No inglês seria, então, história dele, ele, né? Story. Então, história dele. Eu entro na história do outro. Eu gosto dessa coisa, propósito. Puxa vida, uma criança nasceu, imediatamente morreu. Qual o propósito? E qual era a missão dela? Teve missão? Ela teve uma missão dela, que ela pensou? Não teve, ela não teve isso. Mas havia um propósito na vida dela. Ela era a que nasceu porque deu trabalho, aprenderam com isto, choraram, se consolaram, porque até no luto, a importância dele, pessoas estão ali se consolando. Então, a morte não é só horrores. Eu sempre digo que a morte é uma larga intrusa, destruidora de sonhos, de planos, destruidora da alegria, inimiga do prazer. Só que até nisso ainda há um ajuntar de pessoas ao confessar, ao declarar de memórias, de feitos e de reconciliações, ou então de clareza de tchau. Tudo tem um propósito. A missão, no entanto, eu me engajo. Eu e a Meg éramos da missão Cristo é a Resposta, que deu origem a um projeto aqui em São Paulo chamado SENA, Comunidade Evangélica Nova Aurora, que buscava pessoas em estado de rua e eram acolhidas para o crescimento, o acolhimento, com roupas, com camas, e esse projeto cresceu muito. Missão que nós decidimos escolher ali, um trabalho em si, comissionados para isso. Mas o propósito é muito maior do que a gente, porque a gente não está lá e a missão SENA continua no seu propósito. Eu só quero avisar a todos que nós estamos a 7 minutos de terminar. Por favor, se alguém tiver perguntas. Eu gostaria de agradecer, Rita, agradecer a explanação do Washington, excelente explanação, e o que mais me chamou a atenção de tudo isso, de cada palavra que você disse, não foram apenas as palavras, foi o modo que você passa isso, com tanta leveza, com tanta alegria, sabe, sempre citando as referências bíblicas, e eu senti isso, tocou meu coração, tá? Então, eu gostaria de agradecer muito, e acho que o mundo precisa de muitos Washingtons. Obrigada. A Cibele Washington é a nossa arquiteta responsável, tá? Ela está nos Estados Unidos. Puxa vida, distante, né? Bacana, muito obrigado. Eu estive aí. Eu pensei que a Patrícia Bolsa Nova, que é uma fonoaudióloga linda, maravilhosa, estaria aqui. Ela está em Portugal, ela também faz parte do nosso grupo, mas ela também vai ser uma outra pessoa que no momento você pode contar com ela. Quero muito. A Gabi quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Washington. Eu também, assim, né, o meu sentimento aqui, o meu pedir para falar é para te agradecer também. Linda a sua palestra, né, a sua fala. Realmente, seu jeito é muito doce, é muito tranquilo, transmite, assim, realmente uma paz, uma calma, e ao mesmo tempo com muita inteligência.
transmitindo muita confiança no que você fala. Muito obrigada mesmo, tá bom? E eu também quero fazer algo assim que meu coração está pedindo para fazer, que é não desaproveitar as oportunidades. E aí, assim, eu queria saber se você tem uns minutinhos a mais, porque nós estamos num momento, assim, na Humane, onde nós vamos iniciar as nossas comissões, e a comissão principal, assim, nós vamos começar pela espiritualidade. E, assim, essa sua calma, essa sua tranquilidade, esse seu jeito de falar, que inspira tanta confiança, eu não quero deixar que isso se pulverize, que vire um nada. Então, se você tiver alguns minutinhos a mais depois, para a gente bater um papo, sair um pouquinho do seu tema, mas falar um pouco sobre a Humane, te perguntar o que você sabe sobre a Humane, né? Falar um pouco sobre nós também, para que não possamos, assim, talvez, depois a gente chama e fala, e aí na correria do dia a dia passa, tá bom? Se você tiver uns minutinhos, se não tiver também, não tem problema, marcamos um outro dia, tá bom? Eu tenho uns horários marcados, eu tenho mais 3 pacientes. Daqui a pouco vai tocar uma campainha aqui e vou apertar um botão para subir. Né? De hora em hora eu tenho aqui. Tá. Mas não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que com essa sua abertura aí, você já sabe, então, que o meu coração pede isso e logo, logo marcamos, então, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada. Washington, a gente tem contato juntos, né? E a Gabi é braço direito do professor, né? Iniciou a Humane junto com ele. E em breve nós entraremos em contato para a gente finalizar. E eu vou passar a palavra para o professor, ele quer falar. Eu quero apenas agradecer também, professor Washington. Foi muito importante essa sua palavra conosco e esperando poder recebê-la aqui em outras lives, e vai ser importante para nós, toda a nossa equipe, né? E amanhã isso já estará à disposição de todos os nossos associados, já aproximadamente 100, tá? Então, acho que todos poderão se enriquecer com as suas palavras. Muito obrigado, em nome de todos os nossos associados. Eu que agradeço. Grande abraço. Pessoal, muito obrigada a todos. Boa noite, Meg. Deus abençoe por tanta riqueza de pessoas que você tem colocado em nossos caminhos. Obrigada a cada um que se dedicou a esse momento e espero que a Quinta da Consciência tenha obtido o resultado, que você tenha saído hoje melhor do que você entrou. Uma salva de palmas para o Washington. Obrigada. Deus ilumine você sempre. Amém. Agradecer também a presença do Tiago e da Irene, né? Também estão convidados para um próximo bate-papo, para que possamos seguir aí com esse assunto que é maravilhoso, né? Que é a espiritualidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, com Deus. Obrigada. Fiquem bem, todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Sibeli. Tchau. Obrigada, Sibeli. Obrigada, gente. Tchau Beijo. a todos. Beijos.